e já começar aí com os nossos amigos aqui da mesa, né? Marcão e Grécio Duarte. Bora. Falando sobre os preparativos aí pro Majestoso, né? Acabou a data FIFA, aliás, tá acabando amanhã, né? Tá acabando essa moleza aí, né? De todo mundo ficar só treinando. Apesar que o São Paulo não tem moleza não, né? Até no treino o pessoal se machuca, né? Mas enfim, voltando à nossa pauta. Os preparativos para o Majestoso, ele incluem aí, para o São Paulo, quem vai jogar. Quem vai jogar contra o Corinthians? Quem sobrou para jogar contra o Corinthians, né, Marcão? Vou dar aqui a introdução para vocês e vocês aí falam, a gente vai jogar contra o Corinthians em Itaquera e assim a ordem, primeiro de tudo, é não perder, né, Marcão? Com certeza, boa noite, Perrone, Grécio, todo mundo que está acompanhando aí o Semana Tricolor. É isso aí, né? O São Paulo, diversas lesões, mesmo em data FIFA, é brincadeira, né? Enzo Dias aí operando de hérnia, etc. Então, o cenário pro São Paulo não é bom, né? Não dá para escalar o que quer o Crespo, ele tem que escalar o que dá. Então vai fazer ali uma composição, muito provavelmente deve subir até alguns atletas aí do Sub-20, né? Que acabou perdendo esse final de semana pro Santos, para poder compor o banco de reservas. A fase do São Paulo, vou te falar, hein, mano. Se chover Xuxa na Barra Funda, cai a Regina Casé naquela porra, não é possível. E o Fábio Cezimbra tá falando que o Sombra tá no departamento médico. Tá. É o Santo Paulo de São Paulo. Então o Santo Paulo machucou, Perrone. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Grécio, dá sua saudação aí pro povo e fala aí sobre os jogadores que não é que estão subindo, eles saíram lá da final, né, contra o Santos, né, do vice-campeonato São Paulo e foram treinar fizeram regeneração nessa segunda-feira, né? Porque jogaram nesse domingo contra o Santos, mas muito provavelmente eles vão estar no banco de reserva. Você tá botando fé em algum aí para ser titular ou então para que entre numa segunda etapa em plena Itaquera contra o Corinthians? Boa noite a todos vocês. Cara, desses jogadores tem o Nicolas, lateral esquerdo, que eu já fiz um texto falando que o Crespo deveria usá-lo, que pra mim é um dos jogadores mais maduros dessa base do São Paulo hoje. É muito bom jogador. Tem o Pedro Ferreira, camisa 10, foi bem ontem, foi bem no primeiro jogo também. O Paulinho, centroavante, né, um jogador mais de ataque. E o Luca, que é um jogador já conhecido pela torcida do São Paulo, até teve muitos pedidos, ainda mais após essa final, que ele fez 2 gols, né, muito participativo. Eu acho que desses nomes é o Nicolas, pela questão do Enzo ter tido problema, e o Luca, né, por ser um jogador que fez os 2 gols, já é conhecido, o Crespo também conhece. Eu acho que esses 2 nomes são os mais próximos de ser usados nesse final de ano pelo Crespo, mas já entendendo também que 2026, a gente vai usar todos esses jogadores, né, ainda mais que devem subir. É o Nicolas, o Pedro Ferreira, o Luca e o Paulinho, esses estão no CT, são 4 de talvez... Esses 4 sejam os 4 escolhidos dos 6 que o Crespo deve subir no ano que vem, né? Eu acho que até mais, viu? Eu acho que mais de 6. Você acha que é mais de 6? Acho que mais de 6. Você acha que vai ser no mínimo 6, é isso? Eu acho que no mínimo 6, tem mais jogadores aí pra aparecer. A gente tem que ter um zagueiro, mais um zagueiro pro Crespo, porque o Crespo ele vai jogar com 3 zagueiros. E o Ítalo? Na verdade é o Isaac. Hoje. Isaac, desculpa, Isaac. Provavelmente o Isaac. Pensei no Isaac e falei Ítalo. É que teve o Ítalo também do Sub-20. Sim. Aí deve ter atrapalhado. Mas tem o Isaac. Ele tá gostando bastante do Isaac nos treinamentos, apesar de que o Isaac foi mal nesse último jogo contra o Santos, né? Teve algumas falhas ali, mas é questão de maturidade. É um jogador que tem que ser reserva também, começar no banco, mas tem outros jogadores que devem aparecer. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. E o Igão? O que aconteceu com o Igão? Então, o Igão é um caso de queda, né? O Igão, pra mim, era um dos maiores potenciais, tá? De Cotia. Tecnicamente, um jogador... E ele é doido, tá? Eu comparo ele ao Lúcio. Ele pega a bola na defesa e sai igual um doido, driblando os jogadores. Tecnicamente, ele é bom jogador. Só que eu não sei se teve algum problema extra-campo, o que acontece com o Igão. Ele teve algumas falhas também, eu não sei. Mas eu acho que é questão de maturidade, tá? Diferente, por exemplo, do Beraldo, que já chegou e já pegou a maturidade. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Ele é bom jogador, muito bom jogador. O Beraldo chegou tomando conta, né, do pedaço, né, lá. Sim. E, Marcão, deixa eu te falar, o Ferrarese, o Tapia e o Bobadilha voltaram da data FIFA. O Tapia, inclusive, até fez gol pelo Chile, hein, contra a Rússia. Contra a Rússia, né? Mas Tapia... já voltaram ou ainda não? Não, eles estão voltando, tem ainda mais o jogo, mas eles vão voltar da data FIFA e vão compor aí o São Paulo. Só que, tradicionalmente, o São Paulo não coloca esses jogadores para jogar logo depois de uma data FIFA, logo depois de uma volta para a data FIFA. Aconteceu com o Ferrarese, e voltou da Venezuela nessa última e não jogou, né? Acho que, se eu não me engano, contra o Grêmio. Acho que foi isso, não lembro. Mas o Ferrarese não jogou. Bobadilha também ficou no banco de reservas. Agora, contra o Corinthians, num Majestoso, a coisa pode ser diferente, né? Ainda mais com jogadores aí que o São Paulo não tem para oferecer. Né? A gente vai fazer aí daqui a pouco a escalação do São Paulo, a nossa escalação do São Paulo, mas você acredita que muda a história do Crespo em relação, e da comissão técnica do São Paulo em relação a esses jogadores que estão atuando
na data FIFA pra jogar contra o Corinthians na quinta-feira? Eu acho muito difícil que isso aconteça, o Perrone, de começar a partida com eles, muito em função do desgaste, né? Fora os 2 jogos, aí ainda tem o lance do deslocamento, aí da viagem, etc. Então, eu arrisco dizer que os 3 aí começam no banco de reservas. Né? Tem a possibilidade aí de começar com o Rafael Tolói, né? Já que o Bobadilla aí deve ser preservado, tem as opções ali de Pablo Maia e Alisson, enfim, o Marcos Antônio já retornou de lesão também, ou Grécio, ainda não? Não, ainda não. Então, Pablo Maia e Alisson, e aí na frente, em relação aí ao ataque, você tem a possibilidade de adiantar o Lucas para formar a dupla com o Luciano. Né? Você pode ter um meio de campo. O Lucas não vai jogar. É verdade, tá com um negócio no joelho. A tendência é que o Lucas não jogue. A gente nem sabe, né? Porque às vezes a gente pega e fala assim, a gente iludido, né? A gente pega e fala, não é estratégia do São Paulo pra esconder o jogo, né? Mas deve estar com o joelho arriado. Né? Esse bagulho do joelho do Lucas aí tá mal explicado até agora. Porque assim, era pra ter feito a cirurgia a princípio, não, tratamento conservador, porque bibibi bababa, ficou 4 meses parado fazendo tratamento conservador, não resolveu porra nenhuma. A hora que volta, faz uma artroscopia no joelho do cara. Agora cessou as dores. A gente viu que não cessou. Então, até depois a gente vai falar a respeito aí da parte médica que o São Paulo tá prometendo pra 2026, aí isso e aquilo, não sei o quê, ambulatório milionário, beleza. Vamos ver se na prática funciona, porque esse ano aqui eu vou te falar, hein, Perrone. Então, em relação à escalação aí, na minha opinião, vão começar no banco de reservas aí, tanto o Tapia quanto o Bobadilla e o Ferrarese. Sabe qual que é a minha impressão do Lucas? Só pra dar uma pitaca, né? Já que você aproveitou pra colocar o Lucas nesse contexto, cara, eu acho que o joelho do Lucas não vai se recuperar mais, cara. Eu acho. Não posso falar também, mas... Não vai aguentar a sequência grande de jogos. Eu acho que o Lucas vai jogar 2, 3 jogos, vai ter que parar um, sabe? Ele tá com 33, né? Ele já passou dos 30, já. Eu acho que são 33. Então, assim, não é nem só a questão do São Paulo, é a questão do próprio jogador, né? Mas assim, ó, vamos fazer aí o nosso exercício de escalação junto com os nossos torcedores, os nossos ouvintes que estão aí no Superchat. Eu vou passar para vocês a escalação do GE, a provável escalação do GE, e que tem dúvidas aí, são as dúvidas mais as dúvidas da data FIFA mesmo, tá? O GE, ele publicou aí, até esta segunda-feira, que a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Corinthians conta com Rafael no gol. E aí na defesa, Rafael Tolói, que em tese tá brigando com o Ferrarese por vaga. O Alan Franco, que volta de suspensão. E o Sabino. Olha o Sabinão aí do Grécio. Aí, pro lado direito, como ala, o Mike brigando por posição com o Cedric. Aí tá uma briga de posição mesmo, né? Até pra majestoso, né? Pra questão de majestoso. Pro meio campo, o Pablo Maia tá brigando com o Bobadilla. Pablo Maia que também tá voltando. E está sendo muito citado pela mídia, então hoje também teve treino aberto, então eu acredito que o Pablo Maia esteja com bastante condição mesmo de jogar, mas briga com o Bobadilla, o Luiz Gustavo e o Alisson para compor esse meio campo. E para lateral esquerda não tem nem briga de posição, pelo que o GE tá especulando, é só o Ferreirinha pro lado esquerdo. E pro ataque tem o Luciano e o Tapia brigando com o Tapia e o Rigoni. Vamos montar o time que a gente acredita que vai pra campo e aquele que a gente acha que deveria ir pra campo? Sim, bora. Pode ser? Bora. Então, o que vai pra campo, tá? Eu vou falando aqui e vocês vão comentando comigo. Rafael, Tolói ou Ferrarese? Acho que os dois. O Ferrarese hoje tá melhor que o Rafael Tolói, até porque o Rafael Tolói tá voltando de contusão. Mas tem essa questão que o Marcão falou, que tá voltando de seleção. Então, acho que não tem tanta uma grande mudança assim. Não é nem pela qualidade, eu tô falando pela presença mesmo. O Ferrarese vai jogar com a Venezuela. Então. E aí eu acho que quem entra é o Rafael Tolói. Sim. Vamos botar o Rafael Tolói? Vamos cravar o Tolói? Alan Franco e Sabino, acredito que não tem muita surpresa, né? Aí pro lado direito, quem vocês colocariam e quem vocês acham que vai jogar? Tem o Mike e o Cedric. Eu ia de Mike. Eu iria de Mike também, mas eu acho que vai de Cedric. Eu iria de Mike e acho que vai de Mike. Acho que o menino tem personalidade pra jogar lá em Itaquera. Concordo. Eu acho que ele tem personalidade. Acho que dá pra confiar no moleque pra jogar. E se não der certo, se a fralda encher, acho que não acredito nisso, mas se a fralda encher, tem o Cedric pra jogar. É que o Mike, se eu não me engano, contra o Bragantino, né? Ele não fez um jogo tão bom. Contra o Flamengo ele entra durante o jogo, dá o passe pro gol do Ferreirinha, mas ele tem a oportunidade de começar contra o Bragantino e não faz um bom jogo. O que é natural, né, também, então, né? Mas eu acho que até pensando nesse contexto aí, talvez o Crespo ele comece com o Cedric aí, por ser um cara mais experiente. Eu acho que o Mike é mais bola que o Cedric, até por jogar como ala, por ter essa característica de fazer bem esse corredor, de chegar em linha de fundo, apoiar, mas por ser um clássico, ele já não ter vindo de um bom jogo contra o Bragantino, talvez o Crespo comece com o Cedric. Tá bom, então vamos colocar o Mike como um desejo nosso e o Cedric como uma possível presença pro clássico. No treino contra o Sub-17, o Cedric ele deu uma assistência pro menino lá, o
fugiu o nome dele, mas foi o Cedric que deu uma assistência, então ele tava sendo usado pelo lado direito. Tá apto pra jogar. Sim, né? sim. Aí tem o meio campo, tá? O Pablo Maia brigando com o Bobadilla, segundo o GE, o Luiz Gustavo e o Alisson. Eu acho que vai ser Pablo, Luiz Gustavo e Alisson com o Bobadilla entrando no segundo tempo, se necessário. O que vocês acham? Eu acho que sim, né? O Crespo ele ter utilizado esse meio de campo aí com 3 volantes e até pela ausência do Lucas ali para poder de repente, né, ser ou um desses meias aí ou propriamente jogar no ataque, eu acho que ele vai começar com 3 volantes ali. E você, Graciano? Se ele abre o Ferreirinha pelo lado esquerdo, eu tenho certeza que ele vai com 3 volantes. Aí eu não sei se o Pablo Maia vai estar 100% para esse jogo. Se tiver 100%, ele vai, o Bobadilla fica. Luiz Gustavo, o Crespo gosta bastante, então deve ser titular também. E o outro escolhido seria o Alisson mesmo. Sim, que jogaria um pouco mais adiantado, né? Sim. Mais próximo Sim. aos atacantes e aos alas, né? Sim. Oferecendo aí jogo para os dois lados. Sim. Né? E o ataque, gente, eu acho que vai ser... Não, só confirmando aqui, eu acho que vai ser o Ferreirinha mesmo, né? O esquerda, Patrick sim. que tá aqui Aí, não tem nem condição, porque não jogou já contra o Flamengo, né? Foi o Ferreirinha que jogou contra o Flamengo, não foi? Foi o Ferreirinha. foi. Foi o Ferreirinha que fez gol até. Aliás, foi o melhor do jogo, jogando ali como ala pelo lado esquerdo, o Ferreirinha. Isso. Eu acho que pode ser até uma posição boa pra ele de ala, viu? Pra ele agarrar uma posição aí. Até contextualizando isso que você tá falando, Perrone, porque assim, ó, o Ferreirinha com o Zubeldia, ele se destacou porque ele jogava como ponta. Então era aquele 4-2-3-1, com esses 3, um cara centralizado e um aberto de cada lado. O Ferreirinha, ele fazia parte dessa trinca antes do 1, que era o centroavante lá. O Ferreirinha, para ele poder desempenhar o melhor futebol dele, ele precisa ter espaço para poder correr, utilizar esse corredor e a velocidade e o drible que ele tem também do 1 contra 1. Então, hoje, nesse esquema do Crespo, favorece muito mais o Ferreirinha atuar como ala do que propriamente como um dos atacantes, que você joga mais por dentro. Você não joga aberto mais. Então, o Ferreirinha, jogando de segundo atacante, é um jogo muito mais físico. Para ele, na minha opinião, não rende. Então, hoje, dentro desse cenário de poder encaixar uma posição pro Ferreirinha, poder atuar como ele atuou contra o Flamengo, jogando como ala, tendo esse corredor para poder explorar, eu acho que a melhor função é pro Ferreirinha, nesse esquema do Crespo, um 3-5-2, é jogar como ala do que como segundo atacante, na minha opinião. Eu acho que ele tem que agarrar a oportunidade, cara, porque o Wendel não joga mais, o Enzo não joga mais, Sim. e você tem 2 meninos, né? Você tem o Patrick e você tem o Nicolas. O Nicolas provavelmente vai ter experiência no banco, e o Patrick vai ser o primeiro imediato, ou você não acha, Graciano? Eu acho que o Nicolas, pelo que o Crespo vem colocando de esperança no Patrick, eu acho que o Nicolas ele vai pular uma etapa aí. Eu acho que ele vai pra frente do Patrick. Do Patrick. Acho eu. Certo. Legal. E no ataque, gente, a gente tem Luciano e o Tapia com o Rigoni correndo por fora, por conta do Tapia também tá em data FIFA, né? O que vocês pensam que vai acontecer e o que vocês desejariam que acontecesse? Aí eu já vou ao contrário. Eu acho que o Tapia vai ser usado, o Rigoni vai pro banco. Não acho que... Porque o Crespo ele já deu algumas oportunidades pro Rigoni, ele foi muito mal. E não tem colocado o Rigoni como titular mais. Então eu acho que aí o Crespo já coloca o Tapia como titular. Ainda mais pra um jogo tão importante como é lá na Arena, que vai precisar pressionar os zagueiros. E você, Marcão? Porque a gente tá contradizendo um pouco, né? Essa história do Tapia tá na data FIFA. Acha que é emergencial que o Tapia jogue e que o Rigoni seja banco? Na realidade é assim, mano, que nem eu falei a respeito da parte física. Eu não acompanhei o jogo do Chile, não vou ver o próximo também, mas imaginando que ele jogue lá os 90 minutos. Jogou no primeiro jogo lá 90 minutos e no segundo jogo joga também 90 minutos. Eu acho que não faz sentido você começar com o Tapia. A gente tá falando aqui do número excessivo de lesões que o São Paulo tem. Numa dessas você perde mais um pra sequência dos jogos que faltam no Campeonato Brasileiro. Então, você põe o cara pra forçar em um jogo, acaba perdendo ele por mais 5. Não faz sentido nenhum se o cara tiver uma lesão muscular. Então, eu acho que mesmo sendo ruim, mesmo jogando com um a menos, o Crespo, dentro desse cenário, dentro dessa circunstância, ele vai começar o jogo com o Rigoni por uma questão física. Só pra vocês terem noção, o Tapia joga no Chile e o jogo é Chile e Peru amanhã às 14 horas. Então, acho que você tem aí um tempo. Né? A depender do jogo do Tapia mesmo, da minutagem do Tapia. Sim. Mas acho que não é intranquilo. Acho que dá pra jogar um amistoso contra o Peru, que eu acho que ele pode... Acho que o São Paulo poderia realmente se preocupar em trazer o Tapia mais rápido aí pra jogar. Imagina eu, hein? Trazer o Tapia mais rápido pra jogar contra o Corinthians, né? Mas acho que é um jogador super importante pra jogar do lado do Luciano lá em Itaquera, cara. É um jogador que... Cara, ele não tem medo de cara feia, não, cara, o Tapia. Então, mas vamos lá. Aí você é o Crespo. Tá. Vamos dizer que o Tapia amanhã ele joga lá 90 minutos contra o Peru. Ô, Tapia, você tá bem pra jogar? Não, professor, pode me colocar. Aí você força o cara pra jogar contra o Corinthians, com 10, 15 minutos o cara tem uma lesão muscular, você perde o cara pelas próximas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí, vale a pena? Então, a questão pra mim é do departamento médico medir a possível lesão do Tapia. Se o departamento médico pegar e falar, não põe só o segundo tempo, aí não tem jeito. Aí a gente vai ter que achar um jogador pra jogar do lado do Luciano. Rigoni. Né? Rigoni, você tem o Luca. Será que ele já coloca o Luca num jogo desse? Eu acho que não, mas assim, a gente não tá falando de quem a gente gostaria que jogasse. E aí, ó, falando do Luca, é o mesmo cenário do Ferreirinha.
É um cara que joga aberto pelo lado, pra explorar melhor a característica do jogador, você tem que colocar o cara como ponta. Vai colocar o cara no meio ali Como segundo atacante, né? joga mais Paulinho, por dentro, exemplo. irmão. Aí eu acho que seria Paulinho, por exemplo, que é um centroavante. Aí é um jogo É um mais pro Paulinho. jogador que o Luciano viraria o que ele é Segundo de atacante. melhor, que é um segundo atacante. Exato. Aí faz mais sentido, porque assim, é que eu tô falando, Ferreirinha, quando parte pro jogo físico, ele some. A hora de colocar o cara mais por dentro, brigando com o volante, brigando com o zagueiro, não tem o espaço que ele precisa pra poder desenvolver ali a velocidade que ele tem. O Luca é a mesma coisa, mesmo cenário. Mesmo cenário. O que você acha, Grécio, da possibilidade desejável nossa de colocar o Paulinho pra jogar com o Luciano? Você acha que formaria uma boa dupla lá em Itaquera? É que o Paulinho também não é um jogador de físico, tá? Ele também é um jogador que ele joga com um outro atacante no Sub-20, que é o Gustavo Santana, que o Gustavo Santana já faz mais uma briga. Foi ele que brigou com o zagueiro do Santos, que colocou de cabeça pro Luca vir de trás e fazer a finalização. O Gustavo, ele briga mais do que o Paulinho. O Paulinho é mais baixo, ele tem uma boa finalização, até ele brigava com o Rian Francisco pela artilharia do campeonato, depois foi muito bem, mas o Paulinho também não é um jogador físico, ele é um jogador mais de finalização, de velocidade também. Bom, então a gente meio que concordou que pode ser o Tapia se tiver bem, e se não tiver bem, vai ser o Rigoni, porque os meninos eu acho que o Crespo não colocaria de cara num jogo em ele já teve a oportunidade Itaquera. de colocar o Paulinho, não colocou. Não acho que nesse jogo ele vai colocar o Paulinho. Pois é, então vamos fechar aqui o time? Fechou. Vamos fechar aqui o time contra o Corinthians em Itaquera? Rafael, Tolói, Alan Franco, Sabino na defesa, Mike, Pablo Maia, Luiz Gustavo e Alisson no meio, Ferreirinha no lado esquerdo e Luciano e Tapia / Rigoni no ataque. Esse é o provável São Paulo. É isso. Fechou? Fechou.